Você falou sobre a audiência de custódia, e aí eu lembrei, né, que uma vez Alan Rock, meu irmão, próximo episódio aqui, já vou lhe convidar para saber se você tem disponibilidade para poder se fazer presente, viu? Ele me falou que você tem um estudo específico, né, em relação a essa parte aí de audiência de custódia. Sim, sim. Aí agora vem a situação aqui, não criando polêmica, mas vamos trabalhar um olhar bem técnico. A polícia fala, um prende, outro solta. Eu enxugo o gelo. A audiência de custódia, eu prendo hoje, solto amanhã. Para o nosso público poder entender hoje como é que está realmente a realidade da audiência de custódia. Porque algumas pessoas sabem por que a audiência de custódia ela foi criada. Só que de tantas autoridades, já teve aí ex-comandante-geral da PM em rádio, falar sobre que a polícia prende, a justiça solta, prende de manhã, solta de tarde. E ele não fala o contexto da importância da audiência de custódia para poder realmente verificar as legalidades da atuação. Atualmente hoje, você como pesquisador, atuante, como é que você vê hoje a audiência de custódia? Poxa, Clóvis, eu acho importante essa sua pergunta, até porque eu acredito aqui, rasgando um pouco, né, na própria ferida, vamos dizer assim, eu acho que a própria defensoria deveria ser uma maior defensora das audiências de custódia. Você acabou de falar, a audiência de custódia está a todo momento sendo questionada, né? E às vezes a gente não sabe a razão pela qual as audiências de custódia foram inseridas no nosso contexto. É preciso dizer de uma forma muito clara, porque a gente verifica projetos de lei contra a audiência de custódia. A gente precisa dizer que o Brasil assumiu um compromisso internacional ao subscrever, né, ser signatário do Pacto de San José da Costa Rica, né, a Convenção Americana de Direitos Humanos. E veja que isso é de 92 e apenas trouxemos esse instituto para o direito brasileiro nos idos de 2015, 2013, 2014, começou a discutir. Então veja que demorou mais de 20 anos para a gente incorporar esse instrumento dentro do sistema criminal brasileiro, né? E a gente esquece que as audiências de custódia têm dupla perspectiva. É você avaliar a legalidade e a necessidade de permanência da prisão e a questão de combate e prevenção a maus tratos àqueles que estão sob custódia estatal. E as pesquisas, entrando no campo das pesquisas, indicam que mesmo com essa duplo vértice, vamos dizer assim, das audiências de custódia, praticamente hoje se limitou a tratar da prisão. E esquece essa parcela importante de que é da prevenção e reparação dos abusos cometidos por agentes de segurança pública. E a gente tem que analisar, e os governantes devem avaliar, e aí a gente pode derivar por uma série de situações, e aqui me lembro muito disso, e isso ainda me causa muita espécie. A gente vive numa situação brasileira de imensa vulnerabilidade social. Então hoje, para mim, e isso mais do que como defensor, como cidadão, você se deparar com casos, e não são poucos, de muitas pessoas em situação de rua e que cometem pequenos delitos até contra grandes varejistas. O cara que entra no supermercado, furta uma picanha, furta um desodorante numa grande rede de farmácia, e talvez o Estado não tenha olhar para essas pessoas. Né? O porquê? Porque a gente pensa em segurança pública só como uma questão de polícia. E você, como estudioso, sabe que não é isso. Então a gente poderia, né, diante disso, parar e pensar se há necessidade dessas pessoas estarem presas. Se essas pessoas não eram para estar tendo outro tipo de acolhimento do Estado. E o Estado se preocupar com o que é relevante hoje na segurança pública, que é a questão do crime organizado. Então hoje eu vejo o sistema, e não mudou muito isso com a audiência de custódia, aí a gente entra nos índices da polícia prende, o judiciário solta, as pesquisas não indicam isso, seja no ponto de vista do que... E é difícil você mensurar o passado e o presente, porque antes não se fazia essa avaliação. A gente deve lembrar que quando uma pessoa era presa, ela só ia ser ouvida pelo juiz depois da denúncia. Verdade. Então a gente não tinha um controle para fazer uma comparação precisa
do que era antes da audiência de custódia e o que é depois da audiência de custódia. A verdade é que a pessoa não era prontamente apresentada ao juiz, porque isso é uma determinação, e é preciso que se diga isso, do próprio pacto que o Brasil assinou. A apresentação do preso ao juiz sem demora. E nós criamos o prazo de 24 horas, pela necessidade até de avaliar as questões de ordem física da pessoa, né? Então, está muito mais no âmbito do argumento político do que jurídico das audiências de custódia. Porque me parece, pelo menos nas pesquisas indicam, que aqueles crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, a maioria das prisões em flagrante são convertidas em prisão preventiva, certo? Então, a gente às vezes porque na sociedade é assim, um caso daquele que foi solto em decorrência de uma audiência de custódia e vem a cometer um crime depois, aquela situação viraliza e fica parecendo que é o ordinário, é o comum. Então a gente tem que olhar a segurança pública, mas como um todo. Não ficar pegando um aspecto ou um fato específico e com isso explorar. Então eu acho, inclusive, aqui, retomando, eu acho que a Defensoria Pública, inclusive, deve ser uma protagonista de defesa das audiências de custódia. Quando a gente verifica quem adentra, né, o sistema prisional do ponto do seu perfil racial e do seu perfil socioeconômico, a gente tem que avaliar que a audiência de custódia é um ganho, né? Não é um malefício à sociedade. E quando a gente pensa a audiência de custódia também, quando teve o famoso 8 de janeiro, sim, aqueles que eram contrários à audiência de custódia começaram a questionar, olha, não estão ouvindo aqueles presos. Veja a importância da audiência de custódia. Então essas pessoas iam ficar detidas, sem serem ouvidas pelo juiz e só seriam ouvidas quando fossem denunciadas, num processo que tramitava no Supremo Tribunal Federal. Então agora a audiência de custódia tem a sua validade, ou melhor, tem a sua relevância. Então eu acho que nós, enquanto operadores de direito, devemos não cair, vamos dizer, nessas armadilhas de julgamentos muitas vezes políticos do que jurídicos. Você falou em relação à parte do 8 de janeiro, e aí eu vou tocar num tema aqui que muitas pessoas têm dúvida. Quando o caso ele viraliza, todo mundo comenta, todo mundo compartilha, isso influencia na audiência de custódia a Defensoria atuando? Na Defensoria não, eu acho que é muito mais em relação a quem vai decidir, né? A depender do clamor social e da repercussão que o caso tenha, eu acho que está muito mais ligado a quem decide. Eu acho que o juiz está muito mais suscetível às influências, né? Haja vista agora a decisão do Supremo de determinar a prisão de uma pessoa assim que terminar o julgamento no tribunal do júri. Então, se a gente não sou nenhum constitucionalista, mas eu acho que a possibilidade do princípio da não culpabilidade ficou aí ferido, né? Você simplesmente resolveu criar um caso específico para o júri, para o cumprimento antecipado da pena. Então veja que eu acho que quem está mais sujeito a essas questões é muito mais, eu acho, que o judiciário, que não deveria, né? Eu sempre costumo dizer que o judiciário, assim como a defensoria, né, tem que estar sempre numa posição contramajoritária, porque o judiciário é o garante de direitos fundamentais. E a defensoria que está na defesa daquele que está sendo processado pelo Estado, né, com toda a sua potencialidade, vamos dizer, acusatória diante daquele que está sendo acusado, a gente tem uma posição contramajoritária e o judiciário está ali na posição de conseguir equilibrar o direito de punir do Estado e todas as garantias que aquele processado possui.